Flávio Dino determina que Polícia Federal investigue emendas parlamentares que somam 694 milhões de reais. E você vai ver ainda. Procuradoria-Geral da República começa a analisar inquérito contra ex-presidente Jair Bolsonaro e deputado Eduardo. E ainda, suspeito de ameaças contra influenciador Felca é preso em São Paulo nesta manhã. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia, 11 horas e 30 minutos agora pelo horário de Brasília. Uma ótima segunda-feira para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. A partir de agora você fica muito bem informado. E a Polícia Federal deve investigar cerca de 700 milhões de reais em emendas parlamentares com indícios de irregularidades. O Supremo Tribunal Federal determinou que cada estado instaure inquérito policial sobre esses recursos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal abra inquéritos para apurar mais de 900 planos de trabalho de emendas parlamentares individuais que não foram cadastrados corretamente no sistema oficial do governo. Segundo nota técnica do Tribunal de Contas da União, o valor total desses repasses chega a 695 milhões de reais. Emendas parlamentares são verbas previstas por lei no orçamento anual da União. Mas, pelas regras, é necessário que o governo libere os valores para parlamentares, que direcionam as emendas para obras e projetos em seus estados. Desde 2023, o STF tem emitido decisões para tornar esse processo mais transparente e com critérios mais objetivos. No orçamento deste ano, estão previstos 50 bilhões de reais em emendas. Elas podem ser de vários tipos, individuais, de bancada, de comissão. Na decisão, Dino ordena que o TCU identifique as emendas por estado e encaminhe as informações às superintendências da PF em todo o país. O objetivo é que cada unidade da corporação instaure inquérito policial sobre os recursos. Segundo o ministro, a ausência de registro fere regras de transparência que passaram a ser obrigatórias após a decisão do Supremo de 2022, que considerou inconstitucionais as chamadas emendas de relator, usadas no chamado orçamento secreto. Dino ressaltou que a execução das emendas deve respeitar limites constitucionais e que desvios de finalidade podem configurar crime. A Procuradoria-Geral da República começa a analisar nesta semana um inquérito da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado, filho dele, Eduardo Bolsonaro. O parlamentar é acusado de coação contra a Justiça e o Legislativo brasileiros em benefício do pai. Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e teria atuado para que o país imponha sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras. Segundo a Polícia Federal, o deputado busca atingir diretamente o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes. Durante a investigação, a PF encontrou pedido de asilo político ao presidente argentino Javier Milei, no celular do ex-presidente. A polícia encontrou também conversas de Bolsonaro com Eduardo com o advogado de Donald Trump. A defesa do ex-presidente alegou ao STF que o relatório expondo conversas dele com interlocutores é perseguição. Os advogados minimizaram o conteúdo dos diálogos e afirmam que Bolsonaro não estava, até 17 de julho, proibido de usar o WhatsApp nem de manter diálogos com seu filho Eduardo. Advogados também disseram que a minuta de pedido de asilo político na Argentina é anterior à investigação. O julgamento está marcado para 2 de setembro. Coube ao ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma da Corte Suprema, agendar o início da análise da ação sobre o núcleo crucial da trama golpista que atinge Bolsonaro e 7 réus. E olha, a Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta manhã um homem que é apontado como autor de ameaças contra o influenciador Felca. O suspeito foi detido na cidade de Olinda, em Pernambuco, e, segundo informações, ele vendia material infantil nas redes.
A prisão foi feita por agentes da Polícia Civil de São Paulo por meio do Núcleo de Observação e Análise Digital da 3ª Delegacia de Crimes Cibernéticos do DEIC, com apoio da Polícia Civil de Pernambuco. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão temporária em investigação que apura crimes de ameaça, perseguição e associação criminosa praticados em ambiente virtual. Na operação, os policiais encontraram o suspeito em uma das casas e o prenderam. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de outro indivíduo que também foi conduzido à delegacia. Durante a ação, os policiais encontraram o computador do alvo em uso. As ameaças contra o influenciador Felipe Bressanin Pereira, o Felca, começaram a surgir após um vídeo em que ele denuncia a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O vídeo feito pelo influenciador levou a uma investigação que terminou com a prisão de Ítalo Santos, acusado de crimes como tráfico de pessoas, exploração de menores e trabalho infantil artístico irregular, relacionados a conteúdos veiculados nas redes. No vídeo sobre adultização, Felca relaciona o tema ao contexto da pedofilia, apontando que a manipulação de algoritmos nas redes sociais favorece a exposição e exploração de crianças, tornando-as alvos mais vulneráveis para criminosos. Após as denúncias, Felca passou a receber ameaças e precisou começar a andar de carro blindado e segurança particular. A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou que 20 pessoas morreram em um ataque a um hospital no sul do território nesta segunda-feira. Entre as vítimas estão 4 jornalistas. A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou que várias pessoas morreram em bombardeios israelenses contra um hospital no sul do território palestino. 4 jornalistas e um membro da equipe da Agência de Proteção Civil estão entre as vítimas. Os ataques ocorreram como alvo do Hospital Nasser, em Khan Yunis. A rede de televisão do Qatar Al Jazeera informou que um de seus jornalistas estava entre as vítimas. Há 2 semanas, 4 repórteres e 2 funcionários da rede foram mortos em outro ataque. A agência France Press entrou em contato com o exército israelense, que afirmou estar verificando o incidente. O gabinete de segurança presidido pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou no início de agosto um plano para tomar militarmente a cidade de Gaza e os campos de refugiados adjacentes, bem como assumir o controle de toda a faixa, libertar os reféns e desarmar o Hamas. Diante das perspectivas, moradores vão em direção ao sul como podem, em carros, carroças ou até mesmo a pé. Os bombardeios e operações israelenses soma-se à fome. A ONU declarou oficialmente um cenário de fome no território palestino. Mas quem vive esta condição, há tempos reclamou da demora. Até o momento, o governo israelense não se posicionou sobre a nova proposta de cessar-fogo que, segundo fontes do Hamas, teria sido aceita na segunda-feira pelo movimento islâmico palestino e contemplaria uma trégua de 60 dias associada à libertação, em 2 etapas, dos reféns israelenses. Sob a ameaça de tropas americanas no Caribe, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou toda a população para se alistar na Milícia Nacional. Na capital Caracas, o último final de semana começou com filas e tendas montadas para receber voluntários. O governo venezuelano montou tendas em praças e quartéis de Caracas para o primeiro dia de alistamento na Milícia Nacional. O presidente Nicolás Maduro convocou a milícia, os reservistas e todo o povo para o processo, o que, segundo ele, é uma resposta às ameaças dos Estados Unidos. Cidadãos fizeram fila para atender ao chamado. Se Simão Bolívar deu tudo o que tinha, todas as suas riquezas para defender nossa nação, nós que somos herdeiros dessa luta pela liberdade, podemos dar até a vida pelo nosso comandante, pela nossa pátria. Eu pegaria em armas pelos meus filhos, pela minha família, perderia a vida pela pátria.
A convocação veio depois que a Casa Branca aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e lançou uma operação antinarcóticos com militares no Caribe. Em resposta, o líder chavista anunciou um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos no país. De acordo com uma fonte ligada à Operação Antinarcóticos dos Estados Unidos, 3 navios de guerra foram enviados para águas do Mar do Caribe próximas à Venezuela. A imprensa americana informou que Washington também planejava enviar cerca de 4.000 fuzileiros navais. Na sexta-feira, Maduro rejeitou o envio de militares americanos para águas do Caribe e destacou que quem ameaça um, ameaça todos. Aqueles que ameaçam tentar fazer na Venezuela uma mudança de regime, um golpe terrorista militar, são imorais, criminosos e ilegais. É imoral, criminal e ilegal. O governo americano não reconhece as 2 últimas reeleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel dos Sóis, que considera uma organização criminosa. E ontem foi o aniversário da independência da Ucrânia e o presidente Volodymyr Zelensky reforçou o desejo de paz e o direito de decidir o seu próprio futuro, enquanto aliados do Ocidente prestavam apoio em Kiev. Os dados também foram marcados por troca de acusações entre russos e ucranianos sobre os entraves para o fim dessa guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se dirigiu aos seus compatriotas em vídeo, dia em que são completos 34 anos da independência do país. Na mensagem, o mandatário afirmou que, em meio ao conflito com a Rússia, o objetivo é garantir a paz em todo o seu território e agradeceu ao povo ucraniano. A Ucrânia nunca mais será obrigada na história a suportar a vergonha que os russos chamam de compromisso. Precisamos de uma paz justa. Nosso futuro será decidido apenas por nós. E o mundo sabe disso. O mundo respeita isso. Na capital Kiev, Zelensky recebeu o enviado americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, para as comemorações da data. Putin pode ser parado. A economia da Rússia está enfraquecendo. Ele está se tornando mais isolado e a nossa aliança está se consolidando. Está se tornando mais eficaz, mais determinada, mais unida. Eu aplaudo a liderança do transformador presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em criar as possibilidades para a paz. E dou boas-vindas ao general, junto-me a você, senhor presidente. E dou boas-vindas ao general Kellogg aqui presente. General, I join you, Mr. President, and welcome General Kellogg here today. Durante o ato, Zelensky reforçou a importância de, ao fim da guerra, tropas estrangeiras reforçarem a segurança do território ucraniano, nos céus, no mar e em terra. Enquanto ucranianos e aliados projetavam um futuro de paz, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou neste domingo que países ocidentais vêm tentando bloquear as negociações para encerrar o conflito na Ucrânia. Segundo o chefe da chancelaria, Zelensky tem criado condições e exigências que visam perturbar o processo iniciado pelos presidentes Putin e Trump, que, segundo ele, teve resultados muito bons. Dos Estados Unidos, o vice-presidente americano J.D. Vance, em entrevista televisionada neste domingo, rejeitou as sugestões de que Moscou estaria impedindo um acordo de paz e afirmou que a Rússia fez concessões significativas a Trump sobre suas exigências para acabar com a guerra. E o imigrante que foi deportado por engano pelo governo Trump para El Salvador e trazido de volta em junho foi detido novamente por autoridades migratórias dos Estados Unidos. Esse caso, que ganhou repercussão mundial e se transformou em uma batalha entre a Casa Branca e a Justiça americana, virou símbolo da política anti-imigração de Donald Trump, criticada por especialistas e entidades globais em defesa dos direitos humanos. O salvadorenho Kilmar Abrego Garcia, de 30 anos, foi deportado em março junto com centenas de imigrantes irregulares, a maioria venezuelanos, para uma mega prisão salvadorenha de alta segurança, onde ele disse ter sido torturado. Washington chegou a acusá-los, sem provas, de fazerem parte de gangues, invocando a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, que até então só havia sido usada em tempos de guerra. Após semanas de acusações de erro administrativo, inclusive por parte de autoridades do governo americano que admitiram a falha, Kilmar foi devolvido em junho após uma ordem judicial federal. E desde então ele ficou preso no Tennessee. Na última sexta-feira,
Foi libertado e voltou para a casa de sua família em Maryland. Mas o alívio não durou muito. Nesta segunda-feira, o salvadorenho foi intimado a comparecer perante autoridades federais na cidade americana Baltimore e enfrenta a possibilidade de ser expulso novamente do país, desta vez para Uganda. Abrego entrou ilegalmente nos Estados Unidos em 2012. Foi preso em março de 2019, enquanto procurava trabalho. Mas, em outubro do mesmo ano, um tribunal de imigração determinou que ele não poderia ser deportado para El Salvador por temor crível de perseguição por parte de uma das gangues que dominavam o país. Sob status de retenção de remoção, foi permitido que ele permanecesse em solo americano e com autorização de trabalho. Segundo os advogados, autoridades do governo Trump ofereceram deportá-lo para a Costa Rica se ele se declarasse culpado de acusações de transporte de imigrantes ilegais. Mas Kilmar não aceitou e se declarou inocente. Agora, a defesa tenta evitar a deportação de Abrego para o país africano, que fez um acordo com os Estados Unidos para receber imigrantes ilegais que Trump queira deportar. E a seguir você vai ver chuvas no Rio Grande do Sul deixam mais de 500 pessoas desalojadas. E antes do intervalo, vamos àquele nosso giro e abrir tela agora para Cabo Frio, no Rio de Janeiro. 25 graus neste momento. Redação Hit volta já. E nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 49 minutos. O presidente Lula recebeu nesta manhã, no Palácio do Planalto, o presidente da Nigéria, Bola Ahmed Tinubu, que faz uma visita de Estado ao Brasil. A agenda faz parte da estratégia de retomar acordos comerciais com países africanos. A aposta ganhou importância diante do tarifaço que dificulta a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos. A tarifa da Nigéria para os produtos do Brasil está em 15%. No ano passado, as exportações brasileiras para o país nigeriano alcançaram 978 milhões e meio de dólares, com envio de produtos como açúcar e melaço, álcool e outros itens. E o Rio Grande do Sul, enfrenta sérias consequências após dias de chuvas intensas. Desde a última quinta-feira, mais de 500 pessoas ficaram desalojadas. Ao menos 39 municípios registraram danos. São Lourenço do Sul foi o município mais afetado, onde o arroio São Lourenço transbordou. Bairros residenciais foram atingidos e muitas famílias tiveram de desocupar suas casas. Mais de 500 pessoas ficaram desalojadas e desabrigadas. Em São José do Norte, localizado às margens da Lagoa dos Patos, moradores também precisaram sair de suas residências. Várias cidades gaúchas acumularam de 70 a quase 100 milímetros de chuva no período de 12 horas, o que equivale a pelo menos metade da média de chuva esperada para todo o mês de agosto. Nesta segunda, a previsão de chuvas em áreas da Serra Gaúcha e da divisa com Santa Catarina, mas com menor intensidade do que nos últimos dias. E aos 93 anos, morreu no Rio de Janeiro o cartunista Jaguar e um dos fundadores do jornal O Pasquim. Ele estava internado em razão de uma infecção respiratória que evoluiu com complicações renais e nos últimos dias estava sob cuidados paliativos. O velório de Jaguar acontece nesta tarde na Capela Celestial do Crematório Memorial do Carmo, na zona norte do Rio de Janeiro. Jaguar começou a carreira no ano de 1952, publicando charges em jornais e revistas. Durante a ditadura, lançou um de seus personagens mais conhecidos, o Ratinho Sig, que foi o mascote do jornal O Pasquim. Nossa solidariedade.
E hoje, às 3h30 da tarde, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai anunciar a sua convocação para a próxima data FIFA, em que a amarelinha vai enfrentar o Chile e a Bolívia. As partidas marcam o fim da participação do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já classificada, a seleção atualmente ocupa a terceira posição com 25 pontos e apenas 7 vitórias em 16 jogos. O que gera preocupação é que o camisa 10 do Santos, Neymar, ainda é uma dúvida se tem condições ou não para jogar, após ter sido confirmada uma lesão na coxa do atleta. E ainda falando de esporte, mas olha, uma notícia muito boa. Num final de semana agitado na competição mundial de ginástica rítmica, a seleção subiu no pódio da competição pela primeira vez. E brilharam nas apresentações e o conjunto conquistou 2 inéditas medalhas de prata. Escrevendo o mais importante capítulo no Mundial de Ginástica Rítmica, as leoas conquistaram 2 medalhas de prata. No sábado, a equipe formada por Maria Eduarda Aracaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pírcio ficou com a prata no geral, atrás apenas do Japão. No domingo, o conjunto brasileiro também foi até a final da série mista, de 3 bolas e 2 arcos, e brilhou ao som de Evidências, que se tornou famosa na voz da dupla Chitãozinho e Chororó, e virou uma marca registrada do Brasil no Mundial, ficando atrás apenas da Ucrânia, por 0,1 ponto. Com o resultado que representa o Brasil em mundiais de ginástica rítmica, no individual, Bárbara Domingos alcançou a melhor colocação de uma brasileira na história, ao terminar em 9º lugar no geral. E a gente também finaliza com uma ótima notícia, porque o encontro Homens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus aconteceu neste fim de semana. E olha, como em todos os encontros, centenas de pessoas se reuniram para ouvir a palavra de Deus. A segunda edição do Homens que Vencem de 2025 aconteceu neste fim de semana, reunindo centenas de homens vindos de vários lugares para receberem uma palavra e celebrar a Deus. Fé, encorajamento e louvor não faltaram por aqui. Nesta edição do Homens que Vencem, mais uma vez, milagres e testemunhos marcaram o evento. E para quem veio disposto a se encontrar com Deus, certamente sai transformado deste lugar. Olha, todo encontro, a minha oração é para que cada homem tenha uma experiência com Jesus, um encontro mesmo com Jesus. Porque, no meu ponto de vista, todo ser humano, quando tem um encontro real com Jesus, ele não abandona mais. E nesta edição dos Homens que Vencem, esse encontro com Deus realmente aconteceu. Mas se prepare, porque uma unção de Deus vai descer agora sobre você. Se prepare, porque algo forte vai vir sobre você agora. Primeiro que a Bíblia diz, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Então é uma unidade do corpo de Cristo, uma parte do corpo de Cristo, e nós pedimos aquela unção para que o homem execute a função que ele tem, que ele exerça o ministério que Deus deu para ele, não só no lar, no trabalho e na sociedade, mostrando a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E neste evento tão marcante, onde tanto ensinamento foi oferecido, o missionário R.R. Soares deixou uma mensagem maravilhosa de Jesus para todo homem que quer vencer. Na Bíblia Sagrada temos várias mensagens de Jesus, e principalmente para todas as pessoas. Mas os homens que querem vencer agradam mais o coração de Deus. Também as mulheres que querem vencer. É porque a pessoa não está desperdiçando. Deus gosta quando a pessoa levanta e diz, não, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ser um vencedor. Seja a atividade dela empresarial, industrial, não importa, professor, pastor, o que for. A pessoa tem que querer fazer a vontade de Deus. Isso agrada a Deus e Deus estará do lado dela e pode contar com Ele, porque Ele vai abençoar em nome de Jesus. E a gente encerra a edição desta segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Continue mais um pouquinho com algumas imagens desse encontro grandioso. Uma ótima semana para você e até amanhã.